Então, hoje eu quero estar falando sobre duas mulheres que estão no livro, tá? Lloyd e Eunice. Tem alguma Eunice aqui? Tem alguma Lloyd? Eu nunca vi. Esse nome assim, né? Mas eu quero falar sobre elas, Lloyd e Eunice, uma raiz em várias gerações. Elas duas, elas tiveram raízes entrelaçadas. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala assim: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para o discípulo dele, Timóteo. Ele fala: lembro da sua fé sem fingimento. Olha só que expressão profunda essa. Timóteo estava sendo reconhecido pelo grande apóstolo Paulo como alguém que tinha uma fé sem fingimento. Gente, que elogio mais lindo é esse que alguém pode dar. Mas hoje, sabe, nós vivemos em uma época fascinada pelo que é rápido. Não é verdade? Pelo que é rápido. As pessoas querem resultados imediatos, crescimento instantâneo, né? E soluções prontas. É isso que as pessoas querem, assim, ó. Faz isso e está tudo pronto, né? Hoje a gente vê tanta coisa que a gente pode fazer no micro-ondas, que é muito rápido. Mas tem tanto sódio embutido ali, né? Então, já não dá mais o trabalho de se fazer uma comida de verdade. Porque tudo é muito rápido. Porque hoje as pessoas estão fascinadas por tudo que é rápido. Por tudo que é rápido. Porém, Deus continua trabalhando da mesma forma que Ele sempre trabalhou. Enquanto, sabe, os homens vão observar os frutos imediatos, Deus trabalha nas raízes. Gente, vocês já... eu não sei como é que chama aqui. Só sei lá no norte como é que chama. Às vezes a gente ia pegar manga, goiaba, aí tinha aquelas mangas bem pequenas, que elas não desenvolveram. Não, elas não desenvolveram. E lá a gente falava assim: essa fruta está peca. É isso? Porque não desenvolveu, não tem o gosto, sabe? Então, frutos instantâneos são assim. Né? Mas quando você pega uma manga rosa, suculenta, oh maravilha, saborosa, tem muito a ver com a raiz e o tempo que foi cultivado ali para dar um bom fruto. As maiores árvores da floresta não ficam impressionando a gente apenas por aquilo que aparece na parte de cima do solo, mas pela profundidade de raízes escondidas. Gente, tem tantas plantas lá na Amazônia com as raízes tão profundas, tão grandes, é algo impressionante, sabe? Então, a gente não fica impressionado só pelo tamanho, mas pela raiz da planta. Porque antes de existir altura, houve profundidade. Antes da sombra, houve enraizamento. Antes do fruto, houve permanência. Então, Lloyd e Eunice viveram exatamente assim. Elas foram cultivadoras de uma pequena semente que Deus colocou ali na vida delas, para que elas pudessem cultivar, até que aquela pequena semente se tornasse uma grande árvore frutífera. Né? Elas eram mulheres judias que viviam fora de Jerusalém, na região da Ásia Menor. Provavelmente elas moravam em Listra. Então, elas estavam ali fora do idioma delas, do costume diferente,
mas mesmo distante da terra, da sua terra e das suas tradições, de lá elas mantiveram uma coisa, a sua fé. A fé dos seus antepassados. Elas provaram que distância geográfica não precisa produzir distância espiritual. Você já percebeu, em nome de Jesus, nunca aconteceu com ninguém aqui, mas a pessoa precisa mudar para outra cidade. Aí de repente você sabe que ela está fria na fé. Mas não foi assim com essas duas mulheres. A distância geográfica, sabe, não produziu distância espiritual na vida delas. Mais distante que elas estavam de Jerusalém, mais elas estavam ali cultivando aquelas tradições judaicas e a fé no nosso Senhor, em Deus Pai. Elas estavam ali cultivando essa fé e molhando aquela semente, para que aquela semente pudesse crescer. Seguir a Deus, gente, no primeiro século não era simples. Tinha perseguição. Hoje nós podemos seguir a Deus livremente. Quando a mensagem de Jesus chegou naquela região, por meio da pregação apostólica, abraçar o Messias, abraçar a fé cristã, não era fácil. Era motivo de ser perseguido. Então, o que acontece? Naquele momento ali, abraçar a fé em Jesus Cristo era o quê? Significava romper o quê? Barreiras culturais, enfrentar rejeições e assumir riscos reais. E também, sabe o quê? Começar a praticar agora os princípios cristãos, não somente a tradição judaica. Gente, não era fácil para eles. Sabe, seguir Jesus naquele tempo não era fácil. Mesmo assim, Lloyd e Eunice reconheceram que Jesus, olha só, Jesus era o cumprimento das promessas que elas haviam aprendido desde a sua infância. De tradição passando, de geração a geração, a tradição judaica, que um dia viria o Messias. E quando a pregação apostólica chegou lá onde elas estavam, elas acreditaram. É esse, aquele que veio cumprir tudo aquilo que a gente esperou. Então, a fé dessas mulheres não morreu na transição. Não morreu quando elas mudaram, geograficamente, mas permaneceu. Pelo contrário, sabe, quando elas ouviram a pregação apostólica, onde estava se pregando o Messias, Jesus Cristo vivo, o que aconteceu? A fé delas se aprofundou. Elas ficaram mais profundas. Elas criaram raízes maiores. Então, dessa raiz, sabe o que aconteceu? Nasceu um dos maiores líderes do Novo Testamento, que é chamado Timóteo. Olha só o que pode acontecer quando você decide perseverar em se aprofundar em Deus, em cultivar uma pequena semente que Ele coloca em tuas mãos. Vocês têm um Timóteo. Então, o primeiro ponto, raízes profundas sobrevivem mesmo longe do solo de origem. Mas antes de eu falar desse ponto, eu quero ler aqui uma frase de um dos historiadores da igreja, que fala assim: a boa tradição cristã vive não pela preservação das cinzas, mas pela transmissão do fogo. Oiê, eu sei que aqui a igreja é do fogo. Mas na tua vida pessoal, também tu és do fogo? Ou está só cinza? Porque a tradição da fé viva em Jesus, ela é transmitida quando alguém ama Jesus profundamente. É transmitida pelo fogo, pela vida com Deus, pelo relacionamento com o Espírito Santo, pelo bom testemunho. E foi isso que elas fizeram com Timóteo. Elas transmitiram essa fé, pelo fogo que existia
na vida delas. Então, raízes profundas sobrevivem mesmo longe do solo de origem. Né? Elas não estavam em Jerusalém, mesmo assim, elas viveram e elas sobreviveram por causa da fé profunda que existia na vida delas. Sabe, a fé verdadeira, ela não depende do ambiente que você está inserido. É porque lá na faculdade você não sabe. Não é fácil. Gente, quem aqui está fazendo faculdade? Você foi enviado como missionário, como luz, como fogo naquele lugar. Porque a minha fé e a tua fé não vão depender do ambiente que nós estamos inseridos. Você não sabe. Os meus pais não são cristãos, eu estou sendo tão perseguida, melhor eu não estou aguentando. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te contar um segredo da minha vida. Quando eu me converti, eu fui escondida para a igreja. Aí eu aceitei Jesus. Sabe o que aconteceu? Me deu um medo tão grande, tão grande. Meu Deus, quando meus pais descobrirem, eu estou frita. Mas eu não vou contar, eu vou ficar ainda escondida. Só que eu não sabia, uma vizinha minha tinha ido naquele dia na igreja. Sabe que a primeira coisa da manhã que ela fez? E foi na minha casa falar com a minha mãe. E dizer para minha mãe, tu sabe que a tua filha foi para a igreja ontem dos crentes? E ela foi lá na frente. E quando vai na frente é porque estão se tornando crentes. Gente, eu ainda estava deitada. De verdade. Eu só vi o barulho. Eu não sei, né, se já aconteceu. Não sei se as mães fazem isso aqui. Aqui eu acho que ninguém faz. Cleia! Eu tomei foi um susto. Eu falei, meu Deus, será que Jesus já voltou? Aí o que foi? Eu não acredito que tu foi para a igreja dos crentes. Que decepção. Eu vou morrer de desgosto. Ela falou desse jeito. Aí, como é que a senhora sabe? Eu falei, meu Deus. Aí, a partir daquele momento, eu era tratada de uma forma diferente. Quando eu chegava, tinha comida quentinha, tinha roupa lavada, passada. Foi assim? Não. Eles não deixavam a comida para mim quando eu chegava do trabalho e da faculdade. Sabe, eu tinha que dar meu jeito. Eu trabalhava, estagiava, fazia faculdade e ia para a igreja. Sabe como? Tudo de bicicleta. Então, foi um processo. Foi um processo. Não foi fácil. E aí, no dia do meu batismo, eu estava tão feliz no meu batismo. E tinha um cachorro lá na minha casa. E esse cachorro, a gente não tinha compatibilidade, eu e ele. Não existia afinidade entre eu e o cachorro. Ele não podia me ver. Aí o que aconteceu? O meu pai sabia disso. Aí o meu pai soltou o cachorro no corredor. Porque eles sabiam que eu ia ser batizada. E como eu já tinha uma idade de maior, aí eles não podiam me proibir, entenderam, gente? Porque era uma decisão. Mas ele soltou o cachorro, fechou o portão com cadeado, esconder a chave e esconder a chave da casa. Aí eu fiquei chamando no quarto, mamãe, papai, né? Porque os meus líderes iam me pegar para o batismo. Nada. Peguei, abri a janela do meu quarto. Pensei, olhei o cachorro. Aí, meu Deus, tenha compaixão da minha vida, esse cachorro vai me morder. Mesmo ele me mordendo, eu vou para o batismo. Senhor, eu não sabia muita coisa, mas eu falei, Deus, eu quero que o Senhor feche a boca dele, dê um remédio para ele, faça qualquer coisa, não deixe ele me morder, Senhor. Eu não quero ter marcas nas minhas pernas. Eu pulei a janela, o cachorro ficou bem mansinho, e eu pulei o portão da casa, da área. Eu pulei o portão, gente. E fui me batizar. Fui ser batizada, né? Por quê? Por causa dessa perseguição. E hoje, sabe? As pessoas, não, eu não posso. Eu estou sendo perseguida no trabalho.
Aleluia! A Bíblia diz o seguinte: quando você for perseguido, é para fazer o quê? É para ficar pulando de alegria. Oba, estou sendo perseguido. Eu estou sendo digna de ser perseguida. Entenderam? É um privilégio ser perseguido por causa de Cristo, né? Mas hoje não. Ai, meu Deus, é uma fé tão frágil. Você não sabe, é tanto bullying. Eu sofri tanto bullying por causa de Jesus. Aleluia, irmã. Aí, isso não estava planejado eu falar, mas eu creio que Deus quer que eu fale para algumas pessoas. Tinha 3 vizinhos meus. Aí eu ganhei uma Bíblia da minha líder, mas era um canivetinho. Não era nem uma espada, era só um canivetinho. Aí eu tinha uma bolsa pequena, porque eu também estava assim um pouco com vergonha, sabe? Peguei aquela bolsa e botei meu canivetezinho e ia para a igreja. Aí meus vizinhos não sabiam. E um dia, uma das filhas da minha líder falou assim para mim: você tem vergonha de Jesus? Menina, era desse tamanho. Aí, e na frente da mãe. Aí eu fiz de conta que eu não ouvi. Aí ela: eu estou falando contigo. Tu tem vergonha de Jesus? Aí eu: não. Então por que tu traz a Bíblia escondida nessa bolsa? Uma criança falou isso para mim. Aí sabe o que eu fiz? No outro dia eu comprei uma Bíblia bem grandona. Comprei uma Bíblia bem grandona, uma espada. Saí, aí o meu vizinho vai: aleluia, irmã, vai para a igreja? Aí eu: sim, irmão, eu vou. Tu tá indo também? Que ele me chamava de irmã. Ô, irmão, eu também. Ô, glória. Eles falavam, sabe? Era tanto bullying. E quando eu ia passando na rua, era tanta piada. Só que isso me fez pensar algo. Se eles estão me perseguindo, é porque é uma coisa boa. Sabe? Isso é bom. Isso é bom. Né? Então, eu quero falar para você: não desista. Permaneça. E até hoje, quando alguém fala com uma forma que está querendo me reprovar: ah, você é crente? Fala de um jeito assim? Aí eu: ai, graças a Deus, sou crente. Você tem que sorrir, ai, sim. Mas algumas pessoas, quando sou perguntada: ai, você é crente? Mais ou menos. Eu estou indo na igreja, mais ou menos. Então, será que mais ou menos você quer ir morar no céu? Não existe isso lá. Não tem como ficar uma perna no céu e outra perna no inferno. Ou é um lugar ou é outro. Porque aquele que se envergonhar aqui de Deus, Deus vai se envergonhar dele. Tá bom? Voltando aqui, o que aconteceu com essas 2 mulheres? Elas perseveraram, elas preservaram a herança da fé em meio à diáspora. O que era diáspora? Era quando os judeus eram sendo perseguidos e eles iam mudando, foram mudando, mas elas preservaram. Tem pessoas que se mudam de um lugar, aí é o momento de aproveitar para ir para a festa, para fazer um bocado de coisa, porque está longe da sua igreja. Misericórdia! Elas foram diferentes. Elas preservaram a herança da fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que Paulo fala para ele. Como é o nome do filho de vocês? Levi. Levi. Eu vou falar uma coisa para você, Levi. Era isso que o Paulo estava falando. Desde a infância você conhece as sagradas escrituras. E elas vão te dar fé para que você pregue sobre Jesus. E eu declaro na vida de você, Tiago e Paula, que vocês estão criando um Levi que vai se tornar um grande líder. Por causa das raízes de vocês. Amém? Muito bem. A fé de Timóteo, gente, não começou quando o apóstolo Paulo chegou. Ai, mas foi tão bom quando veio aquele pastor aqui na igreja. Foi tão maravilhoso. Eu estou cheio de fé. Oh! A fé de Timóteo não começou aí. Começou aonde? Em casa.
em casa, né? Paulo já encontrou um terreno preparado. Paulo já encontrou um terreno arado para ele cultivar, né? Antes do apóstolo Paulo, houve uma avó. Antes de uma avó, houve uma mãe. Antes da liderança que o Timóteo recebeu, houve um discipulado doméstico. Papai e mamãe, culto doméstico, discipulado, desde a primeira infância. Desde a primeira infância. Né? Então, elas duas compreenderam algo fundamental. A fé não pode ser terceirizada. Elas ensinaram as escrituras dentro de casa, transformando lá em uma escola espiritual. Ai, meu Deus do céu, vou levar esse menino para a igreja, porque ninguém mais aguenta ele. Eu vou levar ele lá no CCA Kids, para ver se tem jeito na vida dele. E a pessoa está vindo para a igreja, não ora, não obedece o que os pastores falam, sua liderança. Vamos ter culto doméstico. Sabe, Timóteo ficava ouvindo as historinhas em casa de Davi, né, de todas as histórias bíblicas. Ele estava ouvindo. Então, gente, nós não podemos terceirizar. Não terceirize aquilo que Deus colocou em tuas mãos. John Stott fala o seguinte: a igreja é forte quando as famílias são fortes na palavra. E eu vou falar uma coisa para você sobre essa igreja aqui. Duas coisas muito fortes. É a palavra e a adoração. Tá? Resultado de quê? De uma vida de oração. Resultado de uma vida de oração. Então, o discipulado de Timóteo começou na mesa de casa, no café da manhã, no jantar, antes dele chegar num púlpito. Começou em casa. A letra B, elas reconheceram o Messias quando ele lhes foi apresentado. Quando o apóstolo Paulo anunciou Jesus, elas não permaneceram presas às tradições vazias, porque o Messias já tinha vindo. As raízes eram profundas, mas não rígidas. Porque tem gente que é assim, não, eu nasci assim, eu vou viver assim. Raízes rígidas. Tem que ter raízes maleáveis, né? Não, eu não creio desse jeito. Eu não creio. Se houvesse liberdade, na verdade não é nem se houvesse. As pessoas querem reescrever a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as suas raízes são rígidas, são orgulhosas, né? Não são quebrantadas, não são flexíveis. Mas Lloyd e Eunice tinham raízes flexíveis. Sabe de uma coisa, gente? Elas estavam firmadas em Deus, não numa tradição somente. Por isso que elas entenderam quando chegou a pregação do Messias, porque também as raízes dela eram flexíveis. Olha só o que acontece, olha isso, sabe? Elas entenderam uma coisa também, que Jesus não estava anulando a história delas. Jesus estava o quê? Trazendo beleza. Jesus estava o quê? Fazendo complemento, né? O cumprimento de toda a tradição judaica. Elas entenderam isso. Raízes saudáveis não impedem crescimento. Mas quando a raiz é rígida, é muito complicado. Elas querem impedir tudo. Ah, eu não concordo. Ah, não sei. Tudo acham. Acham demais. Né? Então, raízes saudáveis não impedem o crescimento. Raízes saudáveis, elas aceitam o agir do Espírito Santo. Ah, eu não vou, porque o povo grita muito na hora do louvor. Ah, eu não vou, porque eu vi uma pessoa tremendo lá. Ah, eu acho que... Sabe? Uma vez, em algum lugar, alguém falou assim para mim:
Aí eu não venho mais para a igreja. Aí eu falei, mas por que você não vem? Por causa dessa pessoa, assim, 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 assado. Aí eu falei, então eu vou te dizer uma coisa. Eu estou te dizendo com muito pesar isso. Mas muito pesar mesmo. Você não pode ir para o céu. O quê, pastora? Sabe por quê? Vai ter todo esse tipo de gente lá. Vai ter os japoneses, os chineses, os coreanos, os brasileiros, os alemães que deram de 7-1 no Brasil. Tudo vai ser de todas as raças, de todas as línguas. Aí você não quer ir? Então, tá bom. Mas você já sabe a verdade. Meu Deus, pastora, a gente não pode nem falar nada e está exagerando. Não estou. O reino é assim, a gente aprender a conviver um com o outro. Porque nós vamos ter que viver na eternidade com o outro. Sabe, nossas raízes, elas precisam tornar o crescimento possível. Fala isso, as minhas raízes precisam tornar o crescimento possível. Segundo ponto, raízes profundas formam novas gerações. A gente não pode estar pensando só no aqui e no agora. Nós temos que estar pensando lá na frente. Quem é que vai assumir o legado? Quem é que vai ser nossos herdeiros espirituais? Quando eu me converti, aí depois de um tempo eu fui lá para a escolinha das crianças. Eu nunca nem imaginava que eu ia ser pastora na igreja, nunca passou isso na minha mente, sabe? Mas alguém me treinou pensando no futuro. Então, a Eunice e Lloyd fizeram isso também, né? Porque elas tinham raízes profundas e elas formaram uma nova geração, que depois formou outra geração, outra geração, outra geração e chegou até nós. Tá? Então isso é maravilhoso. O maior testemunho de fé de Lloyd e Eunice não foi apenas a sua própria perseverança, foi o fato delas terem transmitido a sua fé para a próxima geração. Muitas pessoas sonham em deixar uma herança na área financeira, mas a melhor herança que nós podemos deixar é na área espiritual. Porque existem muitos órfãos de pais vivos, porque é trabalho, não tem tempo, chega estressado, não gasta tempo com seus filhos, não tem aquele tempo de lazer, de cuidado, né? Elas plantaram fé antes de colher resultados. Antes de colher resultados, né? Você está plantando ali na vida de alguém. Não é só uma criança biológica que eu estou falando, mas é alguém que nasceu recentemente, né, que se converteu, que ainda é um bebê espiritual. Nós precisamos plantar a fé no coração dessas pessoas, antes de colher resultados na vida delas. Tem que plantar, tem que formar, tem que dar banho espiritual e jogar água suja e ficar com o bebê que acabou de nascer, né? Então, nós precisamos, sabe, gente, Timóteo não nasceu líder, não nasceu pastor, não nasceu cooperador apostólico, mas ele foi cultivado e preparado. Deus quer que você, como mãe e pai, faça isso. Deus quer que você, como discipulador, faça isso. Deus quer que a gente, como pastores, façamos isso. Antes de tudo isso, ele foi um menino, ouvindo história das Escrituras, né? Olha, eu vou te dizer, ele foi um jovem observando o que estava acontecendo. Quando meu filho era criança, o Ivanildo se vestia, era um teatro, era tanta coisa que acontecia, a minha sala se transformava em muitas coisas. Mas em algumas casas as crianças, não pode, não tira o sofá do lugar. O sofá é mais importante do que os filhos. Então, nós precisamos ter cuidado.
plante fé e colha resultados bons. A.W. Tozer fala assim: poucos querem crescer profundamente, porque a profundidade exige permanência. Não é fácil, não é fácil. Né? Você está ali sendo cultivado, vai ser podado, às vezes precisa de confronto, ninguém gosta. Mas é importante para o nosso crescimento espiritual. Agora, gente, raízes profundas exigem tempo. Não é da noite para o dia. Hoje tem muita alimentação instantânea, mas não é assim que se faz no reino de Deus. Leva um tempo para formar. Elas compreenderam que filhos pertencem primeiro a Deus. Isso não é fácil para as mães. Compreender que os filhos pertencem primeiro a Deus. Sabe, chega um momento que nós precisamos liberar aqueles que nós ajudamos a formar. Não somente filhos biológicos, mas os filhos espirituais. Agora, nesse exato momento, o pastor Marcos e a pastora Cristiane estão passando por isso. Filhos espirituais, eles precisam liberar os pastores para ir começar uma obra. Isso não é fácil. A gente formou, gastou tempo, mas é assim quando a gente entende o propósito de Deus. Sabe, a gente forma para liberar. E com nossos filhos biológicos. Eu tenho a tendência de sofrer antecipadamente. Então eu decido, em nome de Jesus, só de pensar que Deus quer levar meu filho para algum lugar. Por favor, não faça isso comigo. Não faça, não faça. Mas lá no fundo, eu sei que Ele vai fazer. Né? Timóteo não ficou na casa dele para sempre. Deus chamou ele para algo maior. Atos capítulo 16, versículo 3. Paulo quis que Timóteo o acompanhasse. Paulo, sinceramente, tirar da casa da mãe? Né? Imagine o impacto dessa decisão. O jovem que elas haviam ensinado agora partiria para jornadas missionárias, perseguição, desafio, responsabilidade ministeriais. Mas as raízes profundas produzem coragem para a gente soltar. Quando você tem raízes profundas, você está produzindo também coragem para você liberar. Né? Então, gente, tem pessoas que ficam amarradas. Não vai. Às vezes, sabe, gente, é só dentro da igreja mesmo. Alguém vai com seu líder e fala o seguinte: eu queria tanto ir para o setor tal. O quê? Aí vira aquela confusão. Vira aí chega até nos pastores. Será que isso acontece só lá, na minha igreja? Por que será que estão rindo? Então, raízes profundas produzem coragem para soltar. Quem apenas ama, possui para si mesmo. Mas quem ama, segundo Deus, prepara para enviar. Isso é muito profundo. Eu não quero. Eu amo tanto meu filho. Eu não posso só. Mas quem ama segundo Deus, eu amo tanto meu discípulo eu não posso soltar. Não, fique aqui, vamos ficar todo mundo juntinho. Mas quem ama segundo Deus, prepara para enviar. Terceiro ponto, raízes profundas produzem frutos que alcançam o mundo. Lloyd e Eunice aparece brevemente na palavra de Deus. É muito rápido. Timóteo aparece muito mais. E o apóstolo Paulo aparece muito mais. Mas o fruto de uma raiz raramente recebe o mesmo destaque da árvore que cresce.
sabe? Enquanto nós estamos produzindo pessoas e enraizando através do ensino, do discipulado, ali ninguém está vendo. Mas aquela pessoa começa a crescer, começa a se tornar uma árvore, todo mundo olha, mas não sabem aqui o trabalho que deu, não sabe o trabalho que deu, né? Para formar, para cultivar, para podar, as orações, os jejuns. Sabe, uma coisa que eu aprendi, quando a gente não libera, às vezes coisas que não são legais acontecem. Mas o fruto de uma raiz, você é uma raiz? E como é que está a tua raiz? Está enraizada, entrelaçada com o Espírito Santo? Então você vai ter coragem para enviar, para abrir mão. Está um silêncio. Vocês estão entendendo a palavra? Amém. Amém. O legado delas alcançou lugares que elas jamais visitaram. Olha só, Timóteo se tornou o companheiro de Paulo, pastor, líder, referência para as inúmeras igrejas. Seu nome aparece repetidamente nas cartas de Paulo. Ele participou da expansão do evangelho em diversas regiões do Império Romano, gente. Olha só o que acontece com um menino que é criado no temor do Senhor. Olha só o que acontece com um menino que nós amamos segundo o amor de Deus. O menino aqui representa seus filhos, seus discípulos. O alcance ministerial de Timóteo tornou-se também o alcance do legado de sua mãe e de sua avó. Cada oração feita por elas continuou ecoando através das viagens, das igrejas e das vidas transformadas, né? Que foram um legado que Timóteo deixou. Deus continua procurando Loides, Eunices, Timóteo. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas que querem gastar seu tempo para investir na vida de alguém, que querem ajudar as pessoas a crescerem, a se fortalecerem, a se tornarem árvores frutíferas. Nos dias atuais, o reino continua avançando pela mesma estratégia. Deus continua procurando homens e mulheres que, em primeiro lugar, preservem a sua fé e, em segundo lugar, perseverem na sua fé. Seja perseverante, seja perseverante. Deus continua procurando homens e mulheres que se tornem discipuladores, treinadores de pessoas que virão a ser... Olha, gente, que Deus está me dando uma palavra aqui. Agora, nesse momento, Deus está atrás de pessoas aqui, homens e mulheres, que vão treinar outros. Para quê? Para eles se tornarem um dia os melhores advogados, os maiores empresários, até os melhores políticos dessa região. Deus está querendo formar pessoas que vão ser enviadas para as outras nações daqui. Mas quem é que vai treinar essas pessoas? Quem? Vai treinar, né, pastor? Só o pastor. Estou até com dó dele. Ele não vai aguentar sozinho. Quem aqui vai estar junto? Amém. Não é amém que você tem que dizer. Você tem que dizer eu. Amém. Tá, então tudo bem. A fé está sempre a uma geração da extinção. Sabe, nós não podemos deixar a fé em Jesus entrar em extinção. Nós não podemos. Você tem que ser obcecado em formar o próximo discípulo, em formar o próximo líder de célula, em formar o próximo discipulador, em formar o próximo líder de setor, de área, de distrito, o próximo pastor. Você tem que sentir isso.
essa responsabilidade, esse encargo de Deus para você. Por isso que a fé precisa ser transmitida. O evangelho, gente, não avança apenas por grandes pregadores. Ele avança por famílias profundamente enraizadas por Deus. O evangelho avança por discipuladores profundamente enraizados em Deus. Né? Então é isso que Ele quer. É isso que Ele pede da gente. Um tempo. Do nosso tempo, para ajudar outros a depois se tornarem também alguém que vão dar tempo para outros. Quero concluir essa mensagem falando assim: quando Paulo olhou para Timóteo, ele viu mais do que um pastor promissor. Ele viu a avó, a mãe dele, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, sabe? Quando eu olho para os pastores, a Suzy e o José Milton, eu não olho só para eles, eu olho para o pastor Marcos e para a Cristiane, que foram treinadores dele. Ele está até mais bonito. Gente, o homem foi tão discipulado. Gente, eu vou falar a verdade aqui. O homem foi tão discipulado que o cabelo dele está igual ao cabelo do pastor Marcos. O cabelo dele está igual ao do pastor Marcos, gente. Que milagre do discipulado. Quando o apóstolo Paulo olhou para Timóteo, ele viu anos de oração, anos de cultivo, sabe, da mãe e da avó. Ele viu as escrituras ensinadas à mesa. Ele viu raízes profundas daquela família que deixou um legado. Sabe, eu creio que essa é a necessidade da nossa geração. Precisamos de menos superficialidade e mais profundidade. Menos entusiasmo passageiro e mais perseverança. É muito bom vir num culto, gente, onde tem um louvor maravilhoso. Parabéns, pastor Adriel. Já declaro na vida dele que desde criança eu vejo ele como um mega pastor. Aí a Bia já sabia disso, investiu nele. Né? Então, nós precisamos menos entusiasmo passageiro e mais perseverança, menos aparência e mais raízes profundas. Lloyd e Eunice ainda são necessárias. Timóteos ainda são muito necessários, gente, para a expansão do reino de Deus. O reino de Deus, o CCA Garanhuns, o CCA Caruaru, não pode acabar. Quando um dia, há muito tempo, lá no futuro, na ditosa velhice, Deus recolheu o pastor Marcos e a pastora Cristiane. Não pode acabar, porque eles estão treinando os novos Timóteos para assumir, para ser os próximos. Né? Então, querido, nós precisamos, isso é uma necessidade gritante. Deus continua escrevendo a história do reino dele através das histórias de homens e mulheres que foram determinados a investir seu tempo. Você não precisa ser pago para investir seu tempo no reino de Deus, porque a recompensa vem dele. Ele abre as portas, ele dá o melhor, ele te promove, mas coloca o interesse de Deus em primeiro lugar, que ele vai acrescentar todas as outras coisas. Mas é de todo o coração, não é só de meio coração. Existe a história de um rei que a Bíblia fala assim: ele fez tudo, mas não de todo o coração. Meu Deus, tem que ser de todo o coração. Meio coração Deus não aceita, é de todo. Sabe, então, aonde há raízes profundas, existem árvores frondosas que dão frutos bons. Eu quero falar uma coisa, eu não posso deixar de falar isso, meus irmãos.
Muitas vezes isso começa pela vida das mulheres. Mas só como o pastor Marcos orou aqui, gente, Deus está levantando uma raça de homens diferentes, corajosos, né? Que não vão chegar em casa, tomar banho, comer e ir para frente da televisão. E o filho lá, não gasta nem um tempo com o filho. Hoje, Deus quer te fazer uma pergunta bem séria. Que tipo de raízes estamos deixando para aqueles que virão depois de nós? Uma raiz podre? Em nome de Jesus, não. Uma raiz saudável? Uma raiz